Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador Vilmar Sudoski que assuma a primeira secretaria e o vereador Maurício que assuma a segunda secretaria. Solicito a vereadora Tati para fazer uma leitura da Bíblia. Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu, que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. Amém. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadores. Cumprimento as pessoas que nos assistem aqui presencialmente e também as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário ad hoc, senhor vereador Vilmar Sudoski, que realize a leitura do expediente. Cumprimento, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, cumprimento o Geraldo, meu amigo Nascimento, que nos prestigia nessa noite, é assessor parlamentar do deputado Napoleão Bernardes. Seja bem-vindo nessa casa, é um canoense que nos prestigia nessa noite. Internautas, boa noite a todos. Expediente de 18/10/2022. Ofício 62/2022 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando o sancionamento do projeto de lei ordinário 111/2022, que deu origem à Lei Ordinária número 6.779, de 14/10/2022. Ofício 63/2022 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando o sancionamento do projeto de lei ordinária 112/2022, que deu origem à Lei Ordinária 6.780, de 14/10/2022. Ofício 64/2022 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando o sancionamento do projeto de lei ordinária 110/2022, que deu origem à Lei Ordinária 6.781, de 14/10/2022. Ofício 21/2022 do Sindicato dos Servidores Públicos do município de Canoinhas, encaminhando manifestação referente ao projeto de lei complementar 02/2022. Ofício 182/2022 da Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento, encaminhando os balancetes do mês de setembro de 2022. Ofício 292/2022 do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento 86/2022, de autoria dos vereadores Juliana Maciel, Marcos Homer, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ofício 306/2022 do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento 269/2022, de autoria dos edis Juliana Maciel, Marcos Homer, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ofício 309/2022 do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento 274/2022, de autoria dos vereadores Juliana Maciel, Marcos Homer, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ordem do dia, primeira votação. Projeto de lei 122/2022, que autoriza o uso de bem público e da outras providências. Projeto de lei 123/2022, que autoriza o uso de bem público e da outras providências. Projeto de lei 124/2022, que altera o artigo 1º da lei 4.227, de 27/9/2007, e o artigo 1º da lei 6.759, de 24/8/2022, e da outras providências. Indicações. Indicação 233/2022, de autoria do edil Neno Pancrates, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Luiz César Sacker, secretário municipal de planejamento, melhorias na iluminação pública
com a substituição de lâmpadas tradicionais por lâmpadas de LED na rua Otto Friedrich. Indicação 234 de 2022, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Zenilda Lemos e do edil Marcos Homer, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Edenilson Verca, secretário municipal de obras, a manutenção da estrada da Serra das Mortes, no distrito de Pinheiros. Indicação 235 de 2022, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Zenilda Lemos e do edil Marcos Homer, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Edenilson Verca, secretário municipal de obras, a manutenção da rua Antônio Massaneiro, no bairro Campo da Água Verde, bem como demais ruas do bairro. Indicação 336 de 2022, de autoria da vereadora Silmara Gontarque, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, a colocação de material nos pontos críticos da estrada de Entre Rios, principalmente em frente ao campo de futebol e na saída para a SC 120, próximo à madeireira Artner. Indicação 337 de 2022, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Zenilda Lemos e do edil Marcos Romes, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Edmilson Verca, secretário de obras, a manutenção da estrada de Bonetes, próximo à saída da BR-280. Senhor presidente, é o que contém. Solicito ao primeiro secretário ad hoc, vereador Vilmar Sudoski, se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Não, senhor presidente. Solicito ao secretário ad hoc, vereador Vilmar Sudoski, se existe alguém inscrito para falar no grande expediente. O vereador Marcos Homer. Com a palavra, o vereador Marcos Homer. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais colegas. Boa noite, público presente, tanto presencialmente quanto virtualmente, e imprensa, que também se faz presente. O motivo de nós estarmos aqui hoje usando da tribuna é porque essa semana eu recebi duas reclamações de pessoas que solicitaram um especialista via convênio Cisamur, que tiveram a mesma resposta. E esse especialista não está disponível porque a secretaria cometeu alguns erros na questão de projeção e entrega desse prontuário, né? Então, eles disseram que as pessoas que nos procuraram comentaram que a antiga secretária, a antiga gestão da pasta cometeu alguns erros e agora não é possível que essas cirurgias ou esses procedimentos sejam realizados e até consultas. E antes disso, eu trago aqui também um outro pedido, que nós nessa casa aqui solicitamos 2 sindicâncias referente a 2 funcionários. E até esse momento não houve resposta dessas sindicâncias, né? São 2 sindicâncias importantes para a população e não tivemos nenhuma resposta. Houve o lançamento da portaria de abertura da sindicância, porém o prazo está se expirando. E se está havendo esse prejuízo ao cofre público, tanto na aquisição de convênios, quanto esses funcionários também estão recebendo, se você for abrir o portal da transparência, eles estão recebendo, eu acho que a população merece uma resposta do que será feito nessas sindicâncias, principalmente para a gente poder, vereadora Tati, responder essas indagações da população, né? Então, quem necessita de um especialista tem urgência. E agora essa consulta vir a ser adiada por uma ingerência dentro de uma pasta, isso é complicado. Então, o meu apelo aqui hoje na tribuna é para que seja realmente finalizado esses processos de sindicância, que seja divulgado, né, o resultado dessas sindicâncias
e quais que serão as penalidades, porque o povo de Canoinhas não merece ser penalizado. Quem cometeu algum erro, que pague, e que a continuidade dos serviços seja realmente prestado pelo município. A gente não quer mais que as coisas fiquem às escuras dentro de gabinetes, conversas de gabinetes. Então, que seja divulgado, seja publicizado e que a população não pague mais uma vez. Já está pagando, tanto moralmente quanto de efetivo trabalho, e a gente quer que as respostas sejam dadas de maneira urgente. Seria isso o meu apelo aqui. Estou usando a tribuna porque é algo sério, realmente, e que o povo merece tal explicação. Senhor vereador, me permite, senhor presidente? Com a palavra, vereador. Eu, ouvindo a sua fala com relação à saúde e que alguém falhou em algum lugar, isso é muito sério. Precisa ser apurado. Até gostaria que o senhor vereador tem mais detalhes sobre esse assunto, até que fosse mais claro com relação a isso, porque nós estamos falando de saúde, e saúde é muito sério. As pessoas, quando precisam, e eu tenho certeza que o prefeito municipal é muito preocupado com esse assunto, tanto quanto o senhor, quanto eu e quanto os demais vereadores, e se houve falha no tratamento da saúde, é sério. Se o senhor pudesse ser um pouquinho mais claro, que a gente passa a cobrar esse assunto com bastante força para atender a nossa comunidade. Então, vereador Vilmar, as pessoas que me procuraram não conseguiram ser tão claras assim, a ponto de eu conseguir apontar o erro. Por isso que a gente fez um outro requerimento, até está ali, relacionado a essas demandas da CISAMURC e aonde que estão esses erros. E também já para provocar o executivo para que os funcionários também sejam mais claros, né? Então é que a gente cobra com esses dois requerimentos, é isso, né? Que seja mais claro, porque a população também não consegue compreender o que está acontecendo. Principalmente que o convênio CISAMURC, ele trata de especialidades e exames que são de vital importância. Geralmente são exames e consultas periódicas, pessoas que fazem tratamento contínuo, isso é bem complicado. Não consigo precisar, por isso que nós estamos fazendo esse requerimento, para que seja explicada essa situação e até que para que o atual gestor da pasta consiga conversar com os funcionários e explicar a situação para que eles repassem para a nossa população, para que não fique essas meias palavras. Então, a gente quer duas coisas. Primeiro, a resposta das sindicâncias, para saber se realmente tais atos prejudicaram o andamento da pasta, e também que esses convênios sejam melhores explicados e o porquê dessa negativa, já que era uma consulta que a pessoa tinha periodicamente e não pôde ter esse mês com essa justificativa. Obrigado. Eu acho que é importante deixar muito claro isso. Se é exame, se é consultas, que especialidade que está faltando, o que ocorreu, até para que o prefeito possa fazer as devidas cobranças, né, com relação a esse assunto, que, volto a frisar, sendo verdadeiro, é bastante sério. Muito obrigado. Mais alguém inscrito, senhor secretário? Mais ninguém inscrito, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 122 de 2022, que autoriza o uso de bem público e da outras providências. Está em discussão? Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o projeto de lei em primeira votação 122 de 2022. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 123 de 2022, que autoriza o uso de bem público e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 123 de 2022.
Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 124, 2022, que altera o artigo 1º da Lei 4.227, de 27 de nove de 2007, e o artigo 1º da Lei 6.759, de 24 de 8 de 2022, e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o projeto de lei em primeira votação 4.227, de 27 de nove de 2007. Requerimentos. Solicito ao segundo secretário ad hoc, vereador Maurício Zimmermann, para ler os requerimentos. Boa noite, senhor presidente. Osmar Liscoves. Boa noite aos demais edis. Boa noite aos funcionários da casa. Boa noite ao Geraldo. Boa noite ao Nascimento. Boa noite à imprensa. Boa noite especial àquele que nos acompanha aí da sua casa, do seu trabalho, de onde quer que você esteja. Boa noite, cidadão canoense. Requerimentos do dia 18 de outubro de 2022. Requerimento número 378 de 2022. De autoria do Edil Marcos Homer e das vereadoras Tati Carvalho e Zenilda Lemos, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e à senhora Daniele Lúdica, secretário municipal de saúde, e ao senhor Diego Rafael Alves, secretário municipal de administração, solicitando as seguintes informações. 1. Existem demandas reprimidas do convênio Cisamurc? Consultas, exames, procedimentos, etc. 2. Se sim, o município possui pendências que o impedem a realização desses? 3. Qual o cronograma para a regularização desses? O requerimento 378/2022 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento 378/2022. Requerimento número 379 de 2022. De autoria do Edil Marcos Homer e das vereadoras Tati Carvalho e Zenilda Lemos, solicitam que seja encaminhada moção de parabenização ao senhor Ricardo Kresinski, à senhora Juraci Rodrigues e a todos os integrantes da equipe de Bolão 23, pela classificação das equipes masculina e feminina para a etapa estadual dos Jogos Abertos de Santa Catarina. O requerimento 379/2022 está em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Homer. deixar o espaço aberto para quem mais queira assinar, né? Então a gente aqui aprovou a lei que autorizava o repasse para que eles custeassem a viagem deles e agora eles retornam com essa classificação. Então é importante a gente realmente frisar, né, a participação deles aí e também parabenizar o pessoal do vôlei. Eles não conseguiram se classificar, porém a gente deixa aqui a nossa parabenização para eles também, porque o esporte é mais do que ganhar. Esporte é competir, esporte é viver. Acho que seria bem interessante que toda a agilidade assinasse. Acho que é uma situação que cairia bem todos assinando, né? A gente já aprovou isso e participou do momento em que eles precisaram, e agora, mais que justo, após o evento ter acontecido, a competição ter acontecido e eles trazerem êxito para cá, a gente parabenizar. O requerimento 379 está aprovado por unanimidade dos vereadores e também assinado por todos. Requerimento número 380 de 2022. De autoria das vereadoras Zenilda Lemos, Tati Carvalho e do Edil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Victor Baltazar, secretário de Estado da Educação, e à senhora Karen Deichmann, assessora de articulação com os municípios, apresentando moção de apelo nos seguintes termos. Considerando que a Escola de Ensino Fundamental Sagrado Coração de Jesus de Canoinhas tem importante representatividade na sociedade canoinhense,
Considerando que desde o início do ano letivo de 2022, a comunidade está se preparando para a implantação do novo ensino médio, considerando que todas as etapas de criação do projeto foram executadas conforme as legislações vigentes, considerando que toda a documentação necessária foi entregue antes do fim do prazo solicitado pela Coordenadoria Regional de Educação de Canoinhas, considerando que foi criado um processo dentro das regras da Secretaria de Estado da Educação para análise, onde neste momento o referido processo encontra-se aguardando o parecer definitivo do POI, Programa de Ofertas Educacionais, que analisa tecnicamente a viabilidade para a abertura de novos cursos. O processo aguarda parecer desde o dia 29 de agosto de 2022. Considerando que extraoficialmente a Escola Estadual Sagrado Coração de Jesus recebeu a informação que o pedido poderia ser negado sob a justificativa de que há outras com o mesmo curso dentro do raio onde localiza-se a escola. Considerando que oficialmente não há resposta com a explicação técnica que possa justificar a suposta negativa da abertura do novo ensino médio, segundo a responsável pelo POI, a resposta oficial sairá até o fim da primeira semana de novembro. Considerando que a escola atualmente possui 173 alunos cursando o 9º ano do ensino fundamental, comprova-se que há demanda de alunos. Considerando que em consulta aos pais da comunidade, cerca de 98% quer que a escola ofereça o curso do novo ensino médio, além de que também em consulta aos alunos matriculados no 9º ano, cerca de 80% deles dizem querer permanecer nessa unidade escolar. Considerando que a comunidade manifesta-se que não há razão para que o curso não seja autorizado, acreditando que a possível negativa sobre o processo implicará por parte da Secretaria de Estado da Educação a não oportunidade aos 173 alunos a mesma excelência da tradicional qualidade ofertada no ensino fundamental. Considerando que há vários anos essa instituição tem os melhores índices do IDEB, da Regional de Canoinhas. Considerando que a comunidade acredita na seriedade e compromisso que a Secretaria de Estado da Educação tem em todas as ações da sua pasta, pois sabe-se que Santa Catarina tem excelentes políticas educacionais. Consideramos que a comunidade não desistirá do projeto, pois tem a certeza que é plenamente viável e não quer frustrar alunos, pais, mães, responsáveis e todos os educadores da escola, que aguardam ansiosos pela aprovação do credenciamento do novo ensino médio na centenária e maior escola de Canoinhas. Diante do exposto, solicitamos a implantação do novo ensino médio na Escola Estadual Sagrado Coração de Jesus. Senhor presidente. O requerimento 379/2022 está em discussão. Com a palavra, a vereadora Zenilda. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que estão de forma presencial nesta Casa de Leis e as que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, hoje circulou nas redes sociais essa nota oficial que partiu da Escola de Educação Básica Sagrado Coração de Jesus. E eu entrei em contato, então, com o diretor da escola, o diretor James Bray, para me inteirar mais do assunto. Primeiramente, como mãe de alunos da Escola de Educação Básica Sagrado Coração de Jesus. E eu percebi que há uma necessidade de mobilização dos setores. Por quê? Porque desde o início do ano, a Escola de Educação Básica Sagrado Coração de Jesus se prepara para a implantação, aprovação e implantação do novo ensino médio. Porque, como nós sabemos, a escola ela tem até o 9º ano da primeira série do ensino fundamental até o 9º ano. E a partir disso, então, os alunos procuram, depois do 9º ano, para fazer o ensino médio em outras escolas da rede pública, estadual, federal ou particular de ensino. Pois bem, desde o início do ano, então, a equipe pedagógica de diretores
pais, alunos, APP, se preparam na elaboração do projeto, nas etapas para que fosse encaminhado toda a documentação para a Gerência Regional de Educação e, consequentemente, para o Estado de Santa Catarina, Secretaria de Estado da Educação, para que seja implantado o ensino médio na Escola Sagrado Coração de Jesus. Pois bem, além da documentação enviada, a escola, juntamente com pais, alunos, APP, se responsabilizou também por algumas reformas, com recursos do Estado, com recursos da APP, reformas essas para garantir a qualidade de implantação do novo ensino médio. Existia um espaço ocioso na Escola Sagrado Coração de Jesus, e esse espaço ele foi transformado em 8 salas, sendo 5 salas de aula e 3 salas com laboratório de tecnologia, laboratórios de informática, laboratório de matemática, tudo pensando nos alunos que já estão matriculados, mas também naqueles que poderiam estar sendo alunos a partir do ensino médio. Nós sabemos que há uma demanda, a escola fez toda um levantamento de dados e hoje nós sabemos que 173 alunos, então, concluem o 9º ano, sendo, então, alunos que poderiam se matricular no ensino médio. A proposta da escola, vereadores, é que, com a implantação no ensino médio, na Escola de Educação Básica Sagrado Coração de Jesus, 5 novas turmas de primeira série do ensino médio possam ser ofertados, então. Ocorre que, desde agosto, 29 de agosto, este projeto está na Secretaria de Estado da Educação, aguardando um parecer, e extraoficial há alguns rumores que dizem que provavelmente será negado, porque já tem outras escolas que ofertam nas proximidades do ensino médio. Então, começou uma mobilização por parte de pais, escola, para que seja repensado e para que seja dado um parecer favorável para a implantação do novo ensino médio na Escola Sagrado Coração de Jesus. E nós não podemos esquecer que o Sagrado Coração de Jesus tem o melhor índice, então, do IDEB aqui da nossa região. É uma escola, assim como outras, com uma estrutura física adequada para estar recebendo esse novo ensino médio. E eu penso, senhor presidente, que essa Casa de Leis, como é uma Casa de Leis que apoia bons projetos, apoia as políticas públicas, pode entrar também nessa mobilização, encaminhando então esse requerimento para a Secretaria de Estado da Educação, para que eles analisem e deem o parecer, e preferencialmente que esse parecer seja favorável. Então, eu, enquanto vereadora e mãe de alunos da Escola de Educação Básica Sagrado Coração de Jesus, motivo, então, esse requerimento e deixo aberto para que os demais vereadores que assim desejarem possam assinar conosco. Era isso, senhor presidente. Faço minhas as suas palavras, vereadora Zenilda. Também acompanho a educação de Canoinhas muito de perto. E como no mesmo prédio funciona o Centro de Educação de Jovens e Adultos, minha esposa é a diretora, a gente acompanhou todas as reformas que foram feitas para que pudesse melhor abrigar o novo ensino médio. E se nós olharmos a estrutura a estrutura física de todas as escolas, os educandários de Canoinhas, nós temos a certeza rápida, no olhar por cima, que o Sagrado Coração de Jesus é a que melhor oferece condições físicas. Ninguém tem um ginásio de esportes como o Sagrado Coração de Jesus tem, nenhuma escola tem um salão nobre como o Sagrado Coração de Jesus tem, ninguém tem uma área livre tanto quanto o Sagrado Coração de Jesus tem, fora o seu corpo docente, que é um corpo docente respeitadíssimos,
comandado pelo grande diretor James Bray. Sou favorável a essa luta e também peço à senhora para assinar junto o requerimento. E o requerimento 380 de 2022 continua em discussão. Não tendo mais que discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. O requerimento 380 de 2022 está aprovado por unanimidade dos vereadores. Sobre toda a agilidade? Eu gostaria de assinar junto. Sim, então, com a assinatura de toda a dignidade. Requerimento número 381 de 2022. De autoria das vereadoras Enilda Lemos, Tati Carvalho, Edildil Marcos Homer e Senhor presidente. Seguimos normal? Sem a presença do Marcos Homer? Nós temos Não, quórum, temos né? quórum, Nós temos quórum, sim, vereador Maurício. Na leitura. Vou refazer o requerimento. Requerimento número 381 de 2022, de autoria das vereadoras Enilda Lemos e Tati Carvalho. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, solicitando informar se já foram concluídas as sindicâncias dos funcionários Diogo Carlos Seidel e Cátia Oliscoves Munhoz. Se sim, quais as providências adotadas? Como o vereador Homer não se faz presente, então essa casa já teve outra oportunidade onde vereadores que não estavam presentes não puderam apresentar seus requerimentos. Então é retirado o nome do vereador Lemos, do vereador Marcos Homer, e está em discussão. Não havendo quem queira discutir, colocamos em votação. Aqui os vereadores que apoiam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. O requerimento 381 de 2022 está aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento número 382 de 2022. De autoria do Edil Osmar Liscoves e da vereadora Tati Carvalho, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Luiz César Sacker, secretário municipal de planejamento, e ao senhor Gilmar Mazurqueves, secretário municipal de educação, solicitando urgência na recuperação e, se possível, mudança total nas coberturas de todas as unidades educacionais do nosso município, e com extrema urgência nas escolas Gertrudes Miller, Severo de Andrade, Haroldo Carneiro de Carvalho e dos CIs Pedro Bandeira e Rodolfo Lindsmeier. Esse requerimento é de minha autoria e também a vereadora Tati Carvalho pediu para estar junto. É que tem algumas escolas, e são as nossas maiores escolas, com maior número de alunos, que é a Escola Severo de Andrade, no bairro Campo da Água Verde, Gertrudes Miller, no bairro Piedade, e Haroldo Carneiro de Carvalho, no bairro Jardim Esperança. Tem várias escolas, várias educandárias entre as CIs, que têm problemas na sua cobertura. E nós soubemos, sabe que foi feito um edital de licitação de coberturas, agora, vereador Vilmar, em zinco. Uma grande quantidade de metragem de cobertura para ser feito em zinco. Então, essas escolas que são grandes e que realmente a gente conhece esse problema, que não é de hoje, desde o tempo que a gente já estava na Secretaria de Educação, sempre deu problema. Então, a gente pede que essas três escolas, o ICI, o Pedro Bandeira e o Rodolfo Lindsmeier, que seja trocada essas coberturas dessa telha que tem lá por cobertura em zinco, que realmente vai durar bastante tempo e vai acabar realmente com o problema. E como já foi feito a licitação, que isso seja feito logo que se passe a chuva, vereador Maurício, já seja feito. São escolas grandes e que realmente está complicado. Os professores, a gente sabe aí no Gertrudes Miller, também tem problema no ginásio de esportes do Gertrudes Miller, a tempo, que precisa ser melhorado. Então, já que foi feita essa licitação, já que se foi feita a licitação, é porque deve ter o dinheiro para a compra desses materiais e para as devidas reformas. Então, por isso, a gente está solicitando, eu sei que já teve, a vereadora Zindir solicitou uma vez,
outros já solicitaram outros em outras oportunidades, o vereador Vilmar, mas agora a gente, de antemão, sabendo dessa licitação, pede a urgência urgentíssima para essas 3 escolas, esses 2 CIs. Com a palavra, a vereadora Zenilda Lemos. Senhor presidente, eu gostaria de assinar junto com o senhor e a vereadora Tati Carvalho, porque na data de ontem nós recebemos do Conselho Municipal de Educação, assinado pelo professor, então, Argos Gumborski, o pedido. O Conselho Municipal de Educação foi até a escola Gertrudes Miller, juntamente com uma equipe, e eles verificaram, estou falando da Gertrudes Miller, mas gostaria de assinar junto, também pedindo pelas demais escolas. Mas então, ontem, nós recebemos aqui na Câmara de Vereadores, e eu havia pedido para a Andréia para fazer para a semana que vem, porque ocorreu então uma reunião do Conselho Municipal de Educação no dia 13 de outubro, e eles passaram pela Escola de Educação Básica Gertrudes Miller. E lá eles verificaram, houve então a visita nas dependências daquele educandário, e eles constataram então as condições precárias, instalações físicas, principalmente no segundo pavimento. O relatório diz que a infiltração de água de chuva pelo teto, reforçando o que o senhor falou, e também, como é no segundo piso, isso é gravíssimo. E os ambientes, então, foi constatado que são insalubres, com várias fotos, com vários argumentos. Também constatou-se, senhor vereador, que há banheiros no segundo pavimento que estão interditados, sobrecarregando os demais, então. Há manchas negras de foligem no circuito elétrico, ou seja, várias infiltrações, várias danificações e, inclusive, com sérios riscos. Não sou eu que estou dizendo, está aqui no relatório que veio, então, do Conselho Municipal de Educação. Então, aproveitando esse momento do seu requerimento, gostaria de assinar junto para que a Secretaria Municipal de Educação, o Poder Executivo, de forma geral, pudesse estar muito atento a este relatório, porque foi feito por pessoas que lá estiveram e podem, então, comprovar, através de fotos, a seriedade das instalações físicas. E com vidas não se brinca, né? Várias crianças estudando lá, e os danos podem ser gravíssimos se não houver uma intervenção. Não sou engenheira, mas estou me servindo do relatório, então, encaminhado pelo Conselho Municipal de Educação. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Vilmar Sudowski. A insalubridade gera da umidade, né? Se entra água, acaba formando a insalubridade em função da umidade. É uma coisa bem natural nesse processo, mas que não poderia estar acontecendo. Tem que resolver o mais urgentemente esses telhados. Gostaria de acrescentar, e que fosse colocado nesse requerimento, que se esse telhado for de zinco ou de halo zinco, que ele seja em sanduíche. Sanduíche, ele é o zinco, o halo zinco, o isopor no meio e mais uma folha embaixo. Por que falo isso? E gostaria que fosse acrescentado, se os seus colegas concordarem com isso, e até assino junto. Porque só o zinco, ele, com qualquer garoa, ele faz um barulho enorme. Escola de aula, criança estudando, não combina. Então, é de extrema importância que, se for com o halo zinco, que hoje se usa muito o halo zinco, o alumínio com zinco, mas que seja a telha sanduíche. Essa telha sanduíche, ela vem uma camada de halo zinco em cima, ou uma parte em isopor, e aí uns 2 centímetros de isopor, e daí por baixo mais uma de halo zinco.
Aí ele vai formar. Vamos ter uma acústica melhor e vai ter também uma temperatura mais adequada, no calor e sucessivamente. Eu falo, vereadora Zenilda, porque nós temos lá na igreja São Francisco, onde nós convivemos na nossa comunidade, quando dá uma leve chuva, o barulho fica ensurdecedor, e sem comunicação. Houve uma falha naquela época e não vamos cometer a mesma falha com as nossas escolas nos dias de hoje. Então, lá vai ter que ser acertado ainda. E aqui, se vai se fazer, vamos se fazer certo. Obrigado, senhor presidente. Eu acredito que nossos engenheiros do planejamento devem ter tido esse cuidado na hora de fazer a licitação. Mas eu só quero dizer que essa minha relação com o bairro Piedade, a escola Gertrudes Miller, é desde meus 5 anos de idade. Eu tenho 60 hoje. Então, a gente, quando foi presidente do Conselho Comunitário de Segurança, o CONSEG, do bairro Piedade, do Centro-Oeste, a gente, e até hoje, se reúne numa sala ao lado da escola, que pertence à escola, onde era a pré-escola antes. E a gente via que a escola, sob o comando do Estado, não estavam atendendo pedagogicamente correto a escola, e houve interesse do Estado, e eu, enquanto secretário, logo após como secretário de Educação, de fazer a municipalização dessa escola. Então, essa escola era estadual até uns 3, 4 anos atrás, e aí foi feita a municipalização, e inclusive a parte física dela, a documentação ainda pertence ao Estado de Santa Catarina, e eu acho que deveria já, fazer um requerimento para que o secretário de Educação tome as devidas providências para que esse imóvel passe para o município, e que o município possa, com isso, fazer toda a reforma necessária, o que não pode acontecer, o que está acontecendo com essa infiltração que está tendo lá, e o problema do ginásio de esportes, que está a tempo, que está sem a questão de cobertura, ou mesmo que acontece na escola Maria Isabel Lima Cubas, lá na localidade do Rio da Areia. Mas então o requerimento 382/2022 está em votação. Os vereadores que aprovam, como estão, os contrários que se manifestem. O requerimento 382 está aprovado com a maioria com a totalidade dos vereadores. Requerimento número 383/2022. De autoria de toda a edilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Zeno Babireski. Por ser requerimento de voto e pesar, está aprovado por todos os vereadores. Mais algum requerimento? Sem requerimentos. Passamos às explicações pessoais. Consulto o primeiro secretário ad hoc, vereador Vilmar Sudoski, se existe algum vereador para falar nas explicações pessoais. Vereadora Silmara Gontari aqui. Boa noite, presidente. Boa noite, vereador. Boa noite, vereadoras. Boa noite aí ao povo que está nos assistindo aí presencialmente. Boa noite também aos funcionários da casa e todos que nos assistem pelas redes sociais. Sobre a minha indicação ali, número 236, que como a gente tem falado aqui nessa casa, já a gente vem falando há tempo e meses atrás, sempre fazendo pedido, indicação, eu acho assim bem estranho, por que eles deixam chegar, tipo assim, no ponto que chegou, que a nossa estrada lá de Entre Rios, em frente ao campo de futebol ali do Grêmio, e também lá para frente, antes de sair na SC 120, na propriedade do senhor Rogério Atner, tava uns pontos muito críticos lá que não estava tendo como passar. Até agora mesmo a gente conversou aí com o vereador Maurício, que foi para lá hoje de manhã e viu mesmo que tava os pontos críticos lá bem complicado para passar, tipo com caminhão ou caminhoneta. Mas imagine quem tem que estar usando, né, e passar com carro pequeno, tava bem complicado. Eu tive avisando alguém ali que nem quero citar nome, né? Porque, vamos dizer assim, a gente avisou, fez o papel da gente de vereador,
E só que a gente não está, né, sendo atendido. Primeiro tem que ir para as redes sociais, tenho que criticar para daí mandar o material. Como hoje foi o material lá, que hoje está chovendo. Ontem que o tempo estava bom, a semana passada que eu já pedi, que eu fiz o pedido, que eu passei para a pessoa certa, ninguém não se manifestou, não arrumaram. Mas daí hoje, depois que vai para as redes sociais, que começa as críticas, daí dá para mandar um material lá para arrumar a estrada com chuva. Isso que a gente fica bem triste, vereadora Zenilda, porque a gente está pedindo, eu sou, vamos dizer assim, eu me elegi, eu sou da parte do interior, eu sou muito a favor do povo, da agricultura, e é um povo que queira não queira, estão deixando a desejar. Daí hoje de manhã eu saí para cá, mas eu dei a volta por Pinheiros, passando pelas estradas lá de Irinópolis. Ali eu já encontrei a máquina deles trabalhando nas estradas, e daí uns 2 quilômetros para frente, a tombeira indo carregada de material que estavam arrumando lá. E o nosso município, eu não sei o que acontece, porque no nosso município choveu, não dá para arrumar. Mas quando tá bom, a gente vem pedindo aqui, ó, dia 20/6 eu fiz indicação para aquelas estradas, dia 22/8 eu fiz também. E do meu comércio, ali até Pinheiros, que dá uns 4 quilômetros, eu estou pedindo ali, já faz uns 5 meses atrás. E o povo está me cobrando, que o povo tem toda a razão de estar cobrando. Porque quem que está lá de frente para sempre levar xingada, tem vereador para quê? Certo, tem vereador lá para bonito mesmo, porque os pedidos que a gente pede nunca está sendo atendido. Então, chega uma hora assim, ó, que a gente pensa... não sei nem como que essa gente vão ir pedir voto para os nossos lugares, porque não é só o prefeito que está ali em exercício, mas até os outros, eu não sei se eles não vão ter que ir de helicóptero, porque dependendo do dia e tudo de carro pequeno, não tem como chegar. E depois muita gente critica ali, mas a gente está fazendo serviço da gente, como muita gente diz, o vereador não está para arrumar a estrada, porque não consegue arrumar mesmo, mas o pedido a gente tem feito, a gente sempre está lutando pela população, mas... só temos que ser atendido, porque aqui nessa Casa de Lei, nós 10, nós estamos sempre pedindo e tentando conseguir melhorias para o povo, porque é isso o nosso dever também. Mas só que está difícil nós ser atendido. É isso, desculpa isso, presidente, algum desabafo, mas de vez em quando isso aí tem que acontecer. Tem mais ninguém inscrito? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 24 de outubro de 2022, segunda-feira, às 19 horas. Boa noite.